Wilson, tá contigo a manobra. A gente tem que falar de muita coisa. Temos que falar de como é que ficam os reféns, o que o Theodore Roosevelt tá fazendo no Golfo Pérsico, enfim, tem muita coisa pra gente conversar. Tá contigo a manobra aí. Boa tarde a todos. Muito obrigado, comandante. Obrigado, Paulo. Obrigado, Lineker. Gostaria apenas de dizer o seguinte, que eu compartilho muito da visão do professor Paulo em relação à questão de jogos já começados em que nós já sabemos o resultado e que nós negociamos, sabe? Tipo, te dou um tapa e você me dá um tapa. Isso sempre foi a situação no Oriente Médio. A gente já falou disso em várias outras situações. A própria situação no norte do Líbano, no sul do Líbano sempre foi assim em relação a Israel. Tiro de artilharia de um lado, tiro de artilharia do outro em resposta, e fica se aguardando o próximo disparo para ver quem que vai atirar o próximo. Isso a gente sabe que é um jogo. E eu não descarto a possibilidade de haver aí simplesmente uma queima de arquivo, vamos falar assim, de pessoas importantes. Eu chamo a atenção para o fato de que a morte do líder do Hamas não foi um ato isolado apenas. E nesse ponto, eu acho que ele vale um contraponto na ideia, embora eu acredite que isso tudo pode ser não vou dizer uma armação, mas uma estratégia negociada para se chegar a certos objetivos. Vou tentar dizer o porquê. Mas, olha, o Ismail Haniyeh foi morto ontem, né, lá em Teherã. O Faoud Shukr, acho que é Shukr, segundo o líder do Hezbollah, segundo o homem do Hezbollah, pelo menos na questão da estratégia militar e tudo mais, ele foi morto também num ataque ali em Beirute. O Amir al-Hajizadeh, que seria o comandante da força, da força de defesa aérea iraniana, alegadamente teria sido morto no Iraque, ou alguns até dizem que pode ter sido no próprio Irã. Esse terceiro, algo não confirmado. Entretanto, quando eu me dei conta das notícias, até peço desculpa, o comandante mandou o link da live ontem, mas já estava dormindo ontem, porque eu cheguei meio tarde e estava meio cansado. Mas eu de manhã passei para ver sobre as mídias no Oriente Médio que relataram os fatos. Encontrei duas coisas muito curiosas. Todas essas informações partiram diretamente, não das mídias de Israel, mas sim das mídias libanesas, do Azerbaijão, do próprio Irã, do Iraque, da Jordânia, e elas foram depois disso respondidas ali em Israel. Agora há pouco Netanyahu fez um discurso onde ele não citou quem foi executado, mas ele confirmou o fato de que ele deu um duro golpe nos aliados do Irã. Isso leva a crer que mesmo a estratégia combinada ainda é possível. Tá? Quem duvida disso precisa entender que o jogo é muito feito assim, como disse meu professor Paulo já tarde, enquanto conversávamos, a Guerra Fria foi feita desses jogos. Eu finjo que sou seu inimigo e você finge que é o meu. Quando a gente tiver probleminhas, nós ligamos um para o outro e nós resolvemos sem precisar meter ninguém na conversa. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Nós falamos aqui da Guerra do Vietnã, em que não se atacava observadores soviéticos dentro do campo do Vietnã. Isso é um acordo entre a União Soviética e os Estados Unidos. Qualquer um que estivesse no meio do caldeirão do diabo morreria junto com as napalms, menos assessores soviéticos que cediam as armas para o Vietnã. Isso é um acordo direto entre as nações e eram os maiores inimigos. Estavam a ponto de serem destruídos, auto-se destruir. Esse foi o medo durante a Guerra Fria. Mas a verdade é que isso ocorreu e nós sabemos disso. Há documentos oficiais que comprovam isso. Certo? Agora, o grande fato é que um ataque nessa magnitude, ocorrido em 3 regiões diferentes, ou 2 que sejam, ele precisa ser muito bem articulado. Não é fácil. Nós temos um alvo móvel, uma pessoa que chegou em Teherã 24 horas antes e estava num local, alegadamente um hotel que ele é reservado para a Guarda Revolucionária Iraniana, onde ficam pessoas que visitantes estão sob a segurança da Guarda Revolucionária Iraniana, ou até mesmo altos oficiais que, por alguma forma, têm algum destaque dentro. Né? Personalidades internacionais, amigos do Irã, lembrando que ele foi convidado pelo governo do Irã para estar na posse do então presidente. Né? Tem muita gente criticando posições aqui do Brasil, não vou entrar na questão política, se o nosso vice-presidente estava lá, ele foi convidado, ele é um chefe de Estado, foi convidado para uma cerimônia, assim como o representante do Hamas naquele ponto.
Ele não está ali, ninguém está cobertando terrorismo ou algo do tipo. Ele foi convidado como chefe de Estado. Tá? Hoje em dia, Vladimir Putin é perseguido em vários países em que ele vai. O fato do nosso presidente sentado do lado dele não significa que o Brasil está trabalhando como ele ali. Bom, a grande questão é essa. Ele estava lá, e ele estava menos de 24 horas. Dá para ter uma ideia na coordenação de um ataque desse, onde, que seja um míssil, que se diz que o míssil disparou do navio, existe a possibilidade desses mísseis serem disparados, especialmente a nova classe de navio israelense que entrou em operação em dezembro do ano passado. Tá? Mas os antigos já tinham essa capacidade. Tá? Eles conseguiriam atacar dentro do território do Irã até com alcance de 1.500 quilômetros, pelo menos. Há outros mísseis com capacidade de 2.500 quilômetros que acredita-se que Israel tenha, que é uma versão variada do Tomahawk, que foi feita especificamente para eles. Mas não se sabe se foi um míssil de submarino, não foi um míssil de aviação. E pouco importa qual tenha sido. O que é fato é que uma operação dessa, para ser executada, tem que ter gente em campo. Porque trata-se de acertar uma janela de um prédio onde a pessoa está, e foi o que aparentemente aconteceu. Então precisa saber exatamente o horário e hora em que essa pessoa está. E geralmente essas lideranças não ficam mais do que 15 minutos no local justamente pela sua segurança. Certo? E isto é algo que é basicamente um padrão. O próprio Bin Laden, ele, num dos relatos encontrados da Operação Tridente de Netuno, fala sobre isso. Ele não ficava mais do que um dia no mesmo lugar, ele nunca dormia no mesmo lugar, 2 dias seguidos, justamente porque ele sabia que ele estava sendo caçado a todo momento. Né? Então, é muito complicado dizer que esta operação ela tem duas possibilidades. Ela teve cooperação interna, e nesse caso nós estamos falando de cooperação dentro do Líbano, dentro do Irã, tá? Ou essa cooperação veio em níveis mais altos, dos próprios governos. Não existe uma outra possibilidade de você penetrar uma segurança neste nível. Tá? Uma coisa é você atacar um dos líderes isoladamente num local onde você tem inteligência trabalhando, especialmente no Líbano, que é uma peneira. O Líbano está suscetível. Mas, apesar de tudo, o Irã não é o Líbano. E muito menos na região onde ele estava, sob a segurança da Guarda Revolucionária. Então, isso levanta muitas suspeitas e muitas dúvidas, realmente. Porque se essa for a capacidade de Israel de fazer esse ataque, esses 2 ataques, pelo menos, e talvez um terceiro, a mídia iraquiana afirma que o líder da Guarda Revolucionária, da Defesa Aérea, foi morto no Iraque. Isso não foi confirmado. Mas se isso ainda chegou a acontecer, ainda há suspeitas de que o próprio Malik teria sofrido uma tentativa de ataque, mas o que eu consegui encontrar foi que isso aconteceu antes, não agora. Eu não cheguei a confirmar isso. Isso leva a algumas suspeitas muito grandes. Tá? Qual que é o grande cenário agora? Bom, gente, para ter uma ideia de como isso já estava no planejamento, a Marinha Americana já tinha destacado uma frota que está seguindo agora diretamente para o Líbano, e os britânicos também, para a retirada de pessoas do setor diplomático e cidadãos. Tá? Ontem à noite foi noticiado que os Estados Unidos estaria ordenando a retirada de cidadãos americanos do Israel sobre a mesma questão, e que está enviando a frota também para apoiar a retirada. Toda essa situação está na mídia, está nos jornais aí. Quem quiser ver, eu não tinha visto isso, fui ver hoje de manhã. Essas informações saíram ontem. Ou seja, é um ataque coordenado, é algo coordenado, algo muito bem arquitetado, diga-se de passagem, não interessa quem que participou, quem que fez, quem cabeceou essa ideia, mas isso aconteceu e é algo que não vai ficar apenas no papel, como a gente esqueceu do caso do atentado do Trump, ou que seja lá o que for, todas as teorias conspirativas do planeta. É algo que é muito grande. E algo que envolve gente muito grande. Não é possível você atacar. Pensem só no seguinte, durante a caçada ao Osama Bin Laden, os Estados Unidos, ele teve várias vezes o Bin Laden na mira, certo? Nunca os Estados Unidos conseguiu efetuar uma operação em 3 países ao mesmo tempo para eliminar lideranças ao mesmo tempo. Jamais na história isso aconteceu. Então, se isso aconteceu de fato pelo interesse dos governos, dá para a gente dizer que há algo muito estranho ocorrendo ali no Oriente Médio. É pelo menos isso em que eu chego. Nós vamos ter que esperar algum tempo para saber o que vai acontecer de consequências, mas eu endosso também um lado que o professor Paulo colocou, que não descarto
a possibilidade de ser uma estratégia coordenada entre os próprios países para dar um desfecho à situação. Tá? Existem questões econômicas? Sim. Elas estão envolvidas nisso. A China, apesar de todas as declarações, ela está perdendo dinheiro no Oriente Médio. A Rússia está perdendo a oportunidade de dar prosseguimento aos seus planejamentos no Oriente Médio. Talvez o fim do conflito seja algo interessante para alguns grupos. Tá? E a gente vai ver isso, como o Paulo bem colocou, eu sempre tenho relatado isso. É talvez uma saída para as questões. Se isso vai se concretizar, é um outro fator. Tá? É um outro problema. Mas eu vejo que a situação ela caminha para algo bem diferente do que a gente estava esperando até agora. Tá? Era isso que eu queria falar, comandante. Obrigado, Edilson.